Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula gravada, não é? Remota, que compõe a base curricular do sétimo ano. E nós estamos, nesse momento, fazendo ainda atividades de fechamento de um capítulo, fechamento de um assunto. Para isso, nós recorremos ao nosso livro e vamos, com o passar do tempo, começar a exemplificar situações de fechamento de conteúdo e como algumas questões podem surgir para vocês durante provas, durante Enem e assim vai. Dito isto, vamos iniciar a aula de hoje com a resolução de questões sobre a formação das monarquias. Entre essa formação dessas monarquias, nós temos a monarquia portuguesa, a monarquia espanhola e a monarquia inglesa e francesa. Cada uma com sua característica. Não é isso? No entanto, vale salientar que já foi destacado por mim que o formato de um território consolidado, estabilizado como o território português foi feito mediante conflitos e ceder determinadas terras para aqueles reinos vencedores, ou seja, o reino perdedor cederia seu lote de terra, seu espaço territorial para o vencedor. E através também de alianças políticas, com chavos políticos, isso estava sendo estabelecido. Iniciando a nossa leitura e resolução de questões, só temos então aí a página 139. Quarta questão. A formação do Estado espanhol, constituído da aliança entre a monarquia, a nobreza fundiária e a Igreja Católica, implicou uma estrutura fundiária patrimonial com uma sociedade hierárquica e mobiliárquica. Sobre esse tema, é correto afirmar que a fragilidade da burguesia das cidades comerciais espanholas foi superada com a formação do Estado. Letra B. O Estado Nacional Espanhol, ao se constituir, deixou de lado os valores aristocráticos. Letra C. O setor religioso não teve importância na formação do Estado Nacional Espanhol. Letra D. A monarquia espanhola católica foi o resultado de uma aliança marcada pelo predomínio de valores aristocráticos. Letra E ou E. A nobreza fundiária estava desinteressada na constituição da monarquia espanhola. Qual seria a letra então? Isso, muito bem. Letra D. A monarquia espanhola católica foi resultado de uma aliança marcada pelo predomínio de valores aristocráticos. É isso aí, letra D. Quarta questão, não é? Vamos para a quinta agora. Quinta questão. A pergunta diz assim, o enunciado da questão diz assim: o início
da época moderna estava ligado a um processo geral de transformações humanística, artística, cultural e política. A concentração do poder promoveu um tipo de Estado. Para alguns pensadores da época que procuraram fundamentar o absolutismo. Quem é que procurava fundamentar? Quais são os pensadores que procuravam fundamentar esse absolutismo? Vamos ver como isso acontecia. Letra A. A função do Estado é agir de acordo com a vontade da maioria. Letra B. A história se explica pelo valor da raça de um povo. Letra C. A fidelidade ao poder absoluto reside na separação dos três poderes. E a letra D. O rei, por vontade de Deus, sendo assim considerado seu representante na terra. E letra E. A soberania máxima reside no próprio povo. Qual seria a letra da quinta questão? Letra D. Não é? Letra D. O rei reina por vontade de Deus, sendo assim considerado seu representante na terra. Sexta questão. Entre as instituições políticas do Estado moderno, aquela que mais o caracteriza é o... Letra A. O absolutismo monárquico, como forma política cujos fundamentos estavam expressos na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Na letra B, mecanismo que servia para justificar o enriquecimento da Igreja Católica, mas não traduzia os interesses do monarca absolutista. E a letra C, o absolutismo monárquico que intervinha na vida econômica. Na letra D, liberalismo praticado pelos príncipes, mas limitado pela tradição e pelo equilíbrio entre as classes sociais. Letra E ou E, o absolutismo monárquico que punha em prática uma política econômica de características não intervencionistas, quase liberais, a política mercantilista. Sexta questão, qual é a letra? Isso, muito bem. Sexta questão, letra C. Sétima questão. A formação das monarquias absolutistas na França e na Inglaterra esteve ligada à Guerra de 100 Anos. Sobre as mudanças proporcionadas por essa guerra, analise as seguintes afirmativas. Vamos analisar. Primeira, os monarcas, tanto da Inglaterra quanto da França, tiveram sua autoridade fortalecida. 2. As alianças entre a nobreza feudal e a burguesia fortaleceram a centralização dos feudos. E a terceira, o poder dos nobres que exerciam autoridade particular nos feudos foi abalado. São corretas o quê? Isso. Letra A, apenas 1 e 2. Letra B, 1 e 3, alternativa 1 e 3. Letra C, alternativa 2 e 3. E alternativa D, 1, 2 e 3. Qual seria a alternativa a ser assinalada? Muito bem, letra B. Letra B. Vamos para a questão de número 9, que está na página 140.
Diz assim: por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias o quê? Letra A. A demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista. B. A afirmação político-econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a centralização do Estado. Letra C. As navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre mercado. Letra D. O crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa da ditadura do proletariado. Qual seria a alternativa? Muito bem, letra A. Letra A. Indo agora para a página 141, nós temos a questão número 12. Principalmente, diz assim a questão número 12: a partir do século XVI, vários autores passaram a desenvolver teorias justificando o poder real. São os legistas, que através de doutrinas leigas ou religiosas tentaram legalizar o absolutismo. Um deles é Maquiavel, que afirma que a obrigação suprema do governante é manter o poder e a segurança do país que governa. Para isso, deve usar de todos os meios disponíveis, pois os fins justificam os meios. O desejo de chegar, explicação aí, de chegar a determinado objetivo justifica o meio que está sendo utilizado. E vale destacar que nem sempre esse meio é um meio considerado regular. Nem sempre esse meio é considerado um meio que a gente possa aplaudir. Às vezes, esse meio, essa forma de chegar àquele fim, é um meio que descumpre leis, ou seja, não respeita determinadas leis. Deu para entender? Para chegar, o que é que ele está dizendo aqui? Que um rei, para chegar a determinado final, determinado objetivo, o rei pode utilizar de um mecanismo, de uma forma que não é uma forma considerada legal, pode ser uma forma considerada ilegal, uma forma imprópria de atingir seus objetivos, tá bom? Continuando aqui na página 141, diz assim: professor, suas ideias. Esse professor, que significa professar, significa idealizar, significa sustentar, defender suas ideias. Defender, o professor falou, defendeu suas ideias na obra Leviatã, na letra A, do Direito da Paz e da Guerra, letra B, da República, letra C, e da D, Política segundo as Escrituras, as Sagradas Escrituras, e letra E, o Príncipe.
Qual a letra a ser marcada? Muito bem. Letra E ou E? Na 11ª. Desculpe, 12ª. Concluímos assim, com essas questões sendo resolvidas, o conteúdo sobre a formação das monarquias. Bom, agora nós iremos para o capítulo 7, que vai tratar das grandes navegações e o sistema mercantilista. Tá bom? Vamos lá. Essas mesmas navegações vão propiciar uma melhor condição econômica. Essa melhor condição econômica ocorre devido ao transporte das mercadorias, que a partir de agora poderá ser feita de forma muito mais consistente, de forma muito mais intensa, maior. As relações comerciais, a venda e compra de produtos poderá acontecer a partir de agora de uma forma muito mais concreta e de forma que possa propiciar, possa favorecer, fazer com que aconteça uma condição de lucro. Deu para entender? Muito bem. Dito isto, vamos para a página 144, que fala sobre as grandes navegações do sistema mercantilista. Eu digo sempre, bato nessa tecla, que os conteúdos históricos, eles não acontecem de forma isolada. Eles estão atrelados, estão ligados assim, ó, uma argola, como se fosse uma argola ligada na outra. Os conteúdos históricos estão interligados. Significa dizer que você não pode ver um fato histórico, conteúdo histórico de forma isolada. Quer um exemplo disso? As grandes navegações. Esse ano mesmo, quando nós trabalhamos sobre Renascimento, nós falamos sobre isso, muito bem, sobre as navegações, dizendo que o Renascimento, ele se expandiu, ele conheceu, foi para outros países, outras regiões, devido a esse movimento de expansão das navegações. Por quê? Porque naquele período, o que se tinha de deslocamento a ser feito, era feito dessa maneira. Então, eu estou com a memória muito em dia e lembro bem que eu falei isso. Fique atento, fique atento. Temos assim, prosseguindo, iniciando então, as grandes navegações do sistema mercantilista. Os séculos 20 e 21 têm apresentado ao mundo um processo de integração social, política e econômica. Bons tempos disso foram a formação de blocos econômicos como o Mercosul, na América do Sul, e a Comunidade Europeia, onde vigoravam relações econômicas específicas entre os países membros. Sem dúvida, o campo econômico é o que melhor exemplifica a globalização. Empresas como McDonald's, Subway, Apple e Nike têm seus produtos espalhados pelo mundo. Mas quando teria se iniciado o processo de globalização? Para alguns historiadores, esse processo começou ainda no expansionismo romano, que por outro lado também é visto como um processo de aculturação por Roma, absorção da cultura romana, absorver.
praticar um pouco da cultura romana. Assim, a teoria mais aceita é que a globalização teve início com as grandes navegações. Na página 144, temos aqui essa figura de uma embarcação, não é? Linda, maravilhosa. Olha aqui, ó. Uma embarcação portuguesa, a cruz de Malta aqui, ó, simbolizando uma navegação portuguesa. E temos uma legenda que fala sobre as questões marítimas a partir do século XV, diz assim a legenda, foram decisivos para o processo de globalização. Na foto, a representação de uma caravela em azulejos em Lisboa, em Portugal. Vocês viram que eu mudei meu sotaque por conta do tema português aqui. Na página 145, diz assim, pequeno trecho, como vimos, a Europa passava por uma transição entre sistema feudal e renascimento comercial. E esse renascimento foi uma das condições para a expansão marítima, assim como a própria formação das monarquias absolutistas, o surgimento da burguesia, a aliança entre a burguesia e os reis, e os grandes investimentos que geraram as inovações tecnológicas. Então, os comerciantes que antes dependiam das caravanas controladas pelos árabes e do mar Mediterrâneo, que estavam sob o domínio das cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, passaram a buscar novas rotas, além de descobrirem novos caminhos para as Índias. Chegaram às terras desconhecidas como continente que ficou conhecido como América. E aí tem uma polêmica, né? Se o Brasil foi descoberto, o Brasil foi achado. Temos uma teoria sobre isso. Vamos lá na frente dizer para vocês. Deixa ficar um mistériozinho sobre isso. Sobre a minha opinião, melhor dizendo, não é? Expansões marítimas. Na próxima aula nós vamos aprofundar esse conteúdo, observar os motivos que levaram os europeus, especificamente os portugueses, a se lançarem ao mar. Tá bom? Espero que até aqui vocês tenham compreendido. Forte abraço a todos. Tchau para vocês e até lá.